A Mi Band 7 já foi revelada, já tenho os pontos principais que quero partilhar contigo e também dar a minha opinião para quem é que eu acho que ela faz sentido e para quem tem versões anteriores, se neste momento é a altura para trocar ou deverá selecionar um outro equipamento. E também, claro, fazer aqui uma comparação com uma evolução histórica comparativamente com os outros modelos. Bem, eu confesso que estou um bocado cansado quando as marcas acabam por lançar novas versões de produtos em que as diferenças não são assim tão grandes quanto tudo isso. E na verdade depois tem aqui uma campanha gigante, não sei, mas é mesmo sobre isso que vamos falar. Agora, se pensarmos nas últimas 3 bands que saíram, a 5, a 6 e neste momento a 7, se pensarmos na construção, é exatamente a mesma, ok? O material que é usado é igual. O display, aí sim, existe uma diferença, tem vindo sempre a subir de 1,1 polegada, neste caso na 5, depois de 1,56 e agora de 1,52, ok? Aqui sim existe uma diferença, é claro que isso depois vai ter um impacto na resolução, mas é isto, ok? Se passarmos para a qualidade do display em si, é AMOLED, em todas. Portanto, até agora, a única diferença é mesmo só o tamanho. Depois, o peso. Existe aqui um aumento de aproximadamente 1 grama, desde estas 3 versões que eu acabei por partilhar contigo. São resistentes à água, até 50 metros. E a nível de sensores, tem o giroscópio, tem também o acelerómetro, para permitir dar informações relativamente aos nossos movimentos. Contudo, em relação ao GPS, nenhuma delas tem para poderes utilizar, apenas tens de ligar ao teu smartphone e ele vai utilizar o GPS do smartphone. Agora aqui nos sensores, onde é que estão aqui as grandes diferenças? É que na 6 e na 7 tens a leitura do SPO2, que é mais uma informação detalhada, isto porque todas elas, como já sabemos, têm o leitor de frequência cardíaca para uma informação também mais detalhada na aplicação. Todas elas têm NFC apenas na versão da China, portanto acaba por não nos servir de nada esta funcionalidade. E a nível de autonomia, eu diria que a 5 e a 6, segundo o que a marca comunica, que dá para 14 dias, e neste caso a 7 dá para 15 dias. Contudo, atenção que isto aqui pode ser um pequeno engano, como tem um display superior, quanto mais estiveres em utilização, neste caso a 7, acaba por reduzir, neste caso, o tempo útil de autonomia. Atenção a esse ponto que é importante perceber, não só quando está em stand-by, mas também no momento da utilização. Obviamente que estes pontos vão sempre variar consoante o tipo de utilização. E claro que eu também quero depois testar em detalhe para também poder fazer aqui uma comparação. Já agora aproveito para dizer, se quiseres acompanhar, subscreve o canal para teres mais informações e também para saberes um pouco mais sobre o que eu estou a testar, passa no Instagram, que é lá que eu partilho essa informação. Vamos verificar agora onde estão os fatores diferenciadores e aqui onde se poderá sobressair a 7, ok? Estamos a falar nos modos de exercícios, modos desportivos, onde neste caso na 5 tens o tracking de 11, depois na 6 tens o tracking de 30 modalidades e depois na 7 tens 120, ok? Mas não te esqueças que os sensores são os mesmos, portanto, as leituras, eles basicamente estão a utilizar os mesmos sensores, todas as características, só que a nível de atualização de software é feita para outro tipo de exercício. Ok, aqui tens kickboxing, se calhar também podes fazer um registro para quem gosta de fazer crossfit, por exemplo. Tens essas possibilidades, mas aqueles mais basilares, corrida, bicicleta, natação, tens desde a primeira edição, portanto sem qualquer tipo de problema. E depois também há um detalhe que vou partilhar contigo, que neste caso foi uma informação que eu recebi de uma pessoa que acompanha o canal, que uma vez ele disse que estava em casa a fazer alguns trabalhos, a arrumar umas coisas, e ele fez o registro como se tivesse corrido cerca de 11 km, ok? Isto aqui, estes valores depois acabam por sempre nos deixar com um pé atrás para perceber se isto é preciso ou não, ok? Tem isso também em consideração. Em relação ao SPO2, este é um detalhe sim que devemos considerar, que é, neste caso, na versão 5 não tem esta possibilidade, na versão 6 tem a possibilidade e podemos verificar quando quisermos, temos de ir lá proativamente verificar, e no caso da 7 está sempre a fazer a verificação, sempre a fazer a monitorização, ok? Este é um ponto que pode ser positivo. Assim como na 7, apenas na 7, tens mais algumas métricas relacionadas com a performance. Obviamente, quando estamos a falar de performance, ainda num componente muito simples, claro que não devemos esperar a mesma coisa do que um relógio como, por exemplo, da Garmin, da Polar, da Suunto ou da Coros, ok? Tem apenas isso em consideração. Agora, na minha opinião, o que é que fica a faltar aqui ainda e que para mim torna esta banda pouco útil, a não ser para um registro dos batimentos cardíacos, que é a questão do GPS. Se não tiveres o teu smartwatch contigo, os dados vão ser super imprecisos.
Portanto, este é o ponto assente. Precisas mesmo ter o relógio porque, caso contrário, tu vais para a rua correr e os dados podem ser, por exemplo, podes correr 5 km e ele apenas registra 3 km e qualquer coisa. Portanto, pensa bem nisso antes de fazeres esta aquisição. Na minha opinião, se neste momento tens a 5 ou a 6, acho que deves continuar. Não existem alterações estruturais mesmo para que tu possas fazer esta troca. Se vais comprar uma band nova, se não tens, deves verificar obviamente o valor. Se não for muito discrepante, acho que podes ir para a 7, sem dúvida, acaba por ser, quer queiramos quer não, a mais atualizada, mas se for uma diferença de 20 euros, por exemplo, podes ir perfeitamente para a 6, ou então com uma diferença ainda maior para a 5, pois, como eu já estive a dizer, não há aqui um ponto gigante a nível de diferenciação comparativamente entre elas. E isso leva-me ao ponto seguinte: se estás à procura de um registro simples do exercício que estás a fazer, então eu acho que tu podes utilizar uma aplicação, que sem dúvida vai servir para aquilo que tu precisas e simplesmente tens ali as informações logo no teu smartphone, nem sequer gastas mais dinheiro. Agora, se precisas saber SPO2 ou então os batimentos cardíacos, aí sim, obviamente, por este valor acho que podes usar esta band, acaba por ser mais simples. E estou a dizer isto porquê? Porque se precisares de ir correr para a rua, vais ter de levar o smartphone contigo atrás, portanto não há muita diferença. Acho que é um ponto que deve ser mesmo melhorado, não sei se é na 8, na 9, na 10, mas colocarem um GPS de uma forma simples para que as pessoas possam ter um registro mais concreto, dados mais precisos, e acho que isso faz todo sentido. Espero que de algum modo tenha ajudado. Contudo, isto não vai invalidar, assim que eu tiver esta band, de fazer um teste e te dar uma opinião um pouco mais detalhada. Neste momento foi apenas uma leitura dos dados da apresentação e foi isso que eu quis partilhar contigo. Um grande abraço, até ao próximo vídeo. Bons treinos.